Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estamos fazendo gravações aqui para o curso teológico, ok? Estamos na parte da modalidade básica. Estamos falando aí acerca de Atos e origens do Novo Testamento, que também aborda uma questão relacionada ao panorama do Novo Testamento. Então estamos abordando primeiro o intertestamentário, para entendermos todo o contexto geopolítico que vai resultar no quadro do Novo Testamento, né? Quando fazemos a leitura do Novo Testamento, temos ali toda uma situação que já está em andamento, decorrente daquilo que já foi construído no período interbíblico. Por isso que eu faço bastante recomendações do livro de Ernesto Ognini, acho que eu não vou encontrar ele agora, o livro de Ernesto Ognini, Período Interbíblico. Mas vocês já viram eu fazer recomendações acerca desse livro. Aqui, encontrei. Esta pilha de livros. Está aqui o livro de Ernesto Ognini, Período Interbíblico. Ok? Adquire esse livro. É muito importante, é muito didático. Traz um esclarecimento muito profundo sobre todo o contexto desse período que estamos analisando, que estamos estudando. 400 anos de silêncio profético. Ernesto Ognini, editora Agnus. Editora aqui, pronto. Editora Agnus. Ok? Vamos dar sequência então. Já falamos aí acerca desses acontecimentos relacionados à situação do enfraquecimento do Império Macedônico. Ok? Falamos aí sobre a expansão, né? O início dos gregos, o Império Macedônico, sobre a fragmentação desse império, divisão em quatro generais, né, que ficaram aí cada um com uma região. E falamos também acerca dos Ptolomeus e Seleucidas, que são os principais e relevantes para o nosso contexto bíblico, relacionados aí à região de Israel, tá certo? A região da Judéia, a região de Canaã, de modo geral, né? Estão disputando aí por essa região. Então você tinha os Seleucidas, que estabeleceram ali uma dominação durante um certo período. Anteriormente, os Ptolomeus também dominaram aquela região. E eles, na verdade, estavam sediados em Alexandria, no Egito. Então eles dominavam principalmente o Egito, tá? A região ali, o antigo império dos faraós, né? Então você tem eles agora sendo regidos pelos Ptolomeus. E os Seleucidas, que estabeleceram-se em Antioquia da Síria e dominavam, estendiam seu domínio por aquela região, disputando a Judéia com os Ptolomeus e estendendo seu domínio também para leste, para norte, tentando dominar a região ali que hoje é a Turquia, então tentando estabelecer seu domínio sobre essa região, bem como, né, chegando até a Mesopotâmia, dominando a Síria. Então eles estabeleceram esse domínio por essa região, disputavam aquele território da Judéia. Então você tem a situação em que esse território vai ter um pequeno período de autonomia. Eles depois caem sob o domínio dos Seleucidas, que colocam ali alguns governantes de uma forma a estabelecer sua influência sobre a região. Há uma revolta devido a toda a pressão que eles promovem ali, caçando, né, os judeus, tentando eliminá-los, modificar a sua cultura de uma forma impositiva, intransigente. Então Matatias se refugia e consegue organizar um grupo de revolta que vai se levantar contra os Seleucidas, né, aqueles que também são partidos apoiadores dos Seleucidas, junto aos judeus. E você terá então, a partir, né, de Matatias e seus filhos, de Judas principalmente, os Macabeus, né? Os Macabeus que vão posteriormente vão dar origem aos chamados Asmoneus. Então os Asmoneus serão posteriormente uma dinastia governante ali naquela região, até que você tenha a ascensão de outro poder que já foi visto por Daniel nas suas visões, foi profetizado, e que agora está chegando ao poder depois de muitos períodos de disputa interna e de grandes batalhas travadas com outros inimigos que eram próximos da região em que estavam. Estamos falando dos romanos. Então os romanos chegam ao poder
e agora vão se levantar contra esses dominadores dessa região, que terão então que se submeter ao seu poderio, né? Então eles vão ter que ceder ao poderio romano que se estabelecerá sobre essas regiões. Então estaremos analisando agora, estudando acerca da dominação dos romanos, tá? Então vamos ver melhor aí tudo aquilo que temos a analisar sobre a importante período de ascensão do Império Romano e qual tem sido, né, qual foi a influência deles sobre toda aquela região e o que resultou desse processo histórico, dessa dominação dos romanos sobre o mundo, a extensão do seu império, a influência que ele exerceu sobre todas essas regiões, aquilo que ele promoveu enquanto regente, né, de todos esses povos, e em que isso resultou para o período do Novo Testamento, né, quando o Senhor Jesus Cristo vier se manifestar, posteriormente ele incumbir a igreja da propagação do Evangelho, e qual será o contexto no qual a igreja partirá para o cumprimento do ID. Estamos inclusive estudando sobre missiologia nesse trimestre aí da Assembleia, nesse trimestre aí da EBD, da Escola Bíblica Dominical, ok? Então está relacionado também a esse período histórico na qual nós vimos a permissão de Deus para a ascensão desse império e a influência que esse império exercerá, né, sobre o mundo, e como isso se relacionará com a situação na qual a igreja parte para pregar o evangelho, que ela vai encontrar a partir dessa influência que os romanos exerceram sobre os povos, sobre essas regiões. Okay? Então estaremos estudando acerca da importância da ascensão do Império Romano. Então temos aí a questão da civilização romana, falando primeiramente acerca da sua mitologia, a mitologia que fala acerca do seu início. Semelhantemente a muitos povos, eles remetem seu início a um mito, né? A uma lenda. Então temos a lenda de Remo e Rômulo, que foram abandonados para morrer na beira do rio Tibre, foram encontrados por uma loba e amamentados. Então quando eles têm condições, né, de agora se proteger, se guardar, se impor, eles então são tidos como os fundadores daquilo que virá a ser o Império Romano. Então a partir deles, do seu desenvolvimento, né, crescimento da sua família, estabelecimento do seu poder, da sua influência, então você tem o surgimento de Roma. Eles indicam aí, né, essa lenda, e historicamente podemos dizer, claro que não definitivamente, mas aquilo que os historiadores apontam de uma forma mais segura, o século 8 a.C., tá? O século 8 a.C., quando surge ali, né, aquele pequeno povo ligado à cidade de Roma, que vai ter muitas disputas entre povos presentes na região da Península Itálica, ok? Então você tem, por exemplo, os etruscos, que são um povo muito antigo daquela região, e disputarão com os romanos. Os romanos, quando superarem então as dificuldades com relação a esses pequenos povos que disputavam o poder em volta dele na própria Península Itálica, e também problemas internos, é interessante porque Roma, ela durante muito tempo não conseguirá uma expansão devido a disputas internas. Então quando eles conseguem estabilizar essas disputas internas e começa a amadurecer o processo de formação, por exemplo, do que virá a ser a República, a Lei das 12 Tábuas, tá? Posteriormente, a Roma vai estabelecer alguns sistemas interessantes, como o triunvirato, em que o poder é compartilhado, né, entre esses três representantes, o que será superado depois pelo Império. Então Roma agora se comportará como um império centralizando na figura do imperador. Aí, infelizmente, isso aí será prejudicado pelas diversos atentados, né, que muitos desses imperadores sofrem. Por isso que ele constituirá em torno de si a chamada guarda pretoriana, tentando manter algum tipo de seguranças particulares, que são a parte, né, do exército, dos generais, do senado. Então você tem toda essa complexidade em torno da situação política histórica desse importante Império Romano, tá? Então você tem um mito, né, a lenda de Remo e Rômulo, e você tem período
século 8 a.C. para um surgimento do povo ali em Roma, a sua estabilização, seu poder, e agora a tentativa de expandir a sua influência, a sua expansão, dominando outros povos em volta e também extrapolando agora, estabelecendo guerra com outros reinos da região. Podemos falar, aqui estou começando a colocar algumas imagens relacionadas. Veja, isso aqui é a extensão que alcançará o Império Romano. Então você tem o período monárquico, tá? O período da monarquia romana, quando você tem uma faixa territorial bastante limitada. Então Roma está ainda se estabelecendo, né, buscando uma estabilidade, amadurecendo politicamente, amadurecendo na sua capacidade bélica, né, até que ela de fato consegue essa estabilidade, passa a dominar os povos em volta e expandir as suas fronteiras. Então um grande desafio a vencer é contra Cartago, que está aqui, ó. Então aqui está Roma, aqui está Cartago, que era outra potência que dominava os mares, né? Inclusive a cidade de Cartago, que é uma remanescência dos fenícios, tá? Os fenícios que estavam sediados principalmente aqui, ó, Tiro e Sidom, e eles se expandiam como um império marítimo, fundando cidades, né? Fundando portos, comércios, né? Ao longo dessas cidades relevantes, né, do Mediterrâneo, estabelecendo o comércio entre elas e conseguindo então esse poderio através do negócio e das navegações. Então você tem Cartago, que é como que um remanescente, né, desses antigos povos fenícios, povos inclusive que legaram para nós o alfabeto, né? O alfabeto, a forma alfabética de construção da língua é uma invenção fenícia, que era uma forma prática de lidar com catalogação de produtos, né, preços, forma mais utilitária, né, para os negócios. Então, diferentemente do ideograma, né, que era o caso dos hieróglifos do Egito, o cuneiforme, né, da Mesopotâmia, onde cada símbolo é uma ideia completa, e aí é muito mais complexo, é muito mais difícil. Você precisa de muito mais especialização para conseguir fazer a conexão, estabelecer a leitura, né, daqueles caracteres. Na questão alfabética é muito mais um jogo de consoantes e vogais, né, ligado à questão da fonética, né? E você vai então podendo mobilizar isso como peças de um tabuleiro, né? Você conecta esse com aquele, faz outro som, faz esse som, faz aquele som, até que você forma uma palavra. A mesma letra será empregada em diferentes palavras, porque ela carrega aquele mesmo fonema. E aí a consoante com a vogal formarão então as diferentes palavras. E assim você tem algo muito mais maleável, muito mais fácil. Então você decora aquelas tantas letras e você forma quaisquer palavras que você quiser. Então um sistema que foi nos dado pelos fenícios e que de fato foi muito importante para o desenvolvimento da humanidade, tá? Então Cartago, né, uma reminiscência desses fenícios, que será a primeira pedra no sapato para os romanos, que quando eles conseguirem então superar esse desafio, né, em vencer Cartago, eles então conseguem abrir de fato as fronteiras para expandir seu império de uma forma extraordinária. Então você tem até o período monárquico ainda restrito essa região da Península Itálica. A partir da República você tem então uma expansão muito maior. Roma trabalhando nesse sistema ainda da República, na qual você terá um equilíbrio de poder entre o Senado, e o Senado é constituído pelos patrícios. Então os patrícios são cidadãos italianos, cidadãos da Península Itálica, que são detentores de poder financeiro. Então eles têm terras, né, eles têm atividades econômicas importantes, e eles se fazem representar no Senado. E o Senado divide poder com, né, divide poder com o monarca, né? Então você tem aí o monarca se tem uma certa tem um certo nível, né, um certo liberdade de ação, de atuação, de poder, mas ele de certa forma é limitado pelo Senado, que busca defender os interesses dos patrícios, né, defender os interesses desses importantes cidadãos romanos, ok? Então fundamentados na lei, você vai ter então essa interação de poder, né, esse equilíbrio de poder entre Senado e monarca, né? Então o período aí da monarquia será transformado pela república num sistema um pouco mais complexo, no qual há esse equilíbrio de poder, né?
E aí, passado, quando você tem cada vez mais a obliteração do poder do Senado, o Senado vai perdendo mais força, perdendo mais influência, perdendo mais controle. E esse controle será mais centralizado nas mãos daquele que era o rei. Ele agora vai se colocar não apenas como um rei, mas sim como um imperador, alguém que é detentor de um poder muito mais vasto, muito mais amplo, muito mais liberdade, muito mais autonomia, um poder mais autocrático, né? Que toma decisões sem necessariamente se submeter ao Senado. Pode até consultar o Senado, mas não se submete. O Senado não tem mais força de detê-lo, de controlá-lo, de limitá-lo. Por isso que o Senado muitas das vezes vai ser uma fonte de risco para esses imperadores, porque na tentativa de frear algumas das suas ações que podem ser julgadas por eles como nociva para o império, para os seus interesses, eles vão então promover a morte desse imperador, né? Um levante, né? Vão pagar pessoas para matá-lo, para tirá-lo do poder, prometer o poder para generais que isso façam isso por eles, e assim vai. Então você tem toda essa dinâmica, né, do poder romano e essa complexidade, né, que ele adquire a partir mesmo da vastidão, né, que ele assume. Então Roma vai se tornando cada vez mais difícil de ser governada, né? Então você tem aí, por exemplo, a dominação dos romanos em seu ápice do século I a.C. até o século V depois de Cristo, tá? Século I a.C. até século V depois de Cristo, quando eles de fato alcançam uma expansão extraordinária. Você tem a situação, por exemplo, na qual eles já tiveram um embate com os representantes da Judéia no período, se eu não me engano, Aristóbulo, que tenta oferecer uma certa resistência à entrada, né, dos romanos no seu território, será derrotado e será morto, e aqueles que apoiaram o levante romano, como por exemplo o Partido dos Fariseus, que já existiam, já estavam presentes, vão ser beneficiados por ele, e Hircano II será colocado no poder como um rei, uma representatividade romana, né, colocada ali por eles, para que pudesse permanecer dentro da aliança do pacto, ou chamada Pax Romana. Eles então pagariam os impostos, né, os tributos de uma forma correta, se submeteriam à Pax Romana, que é a lei romana sendo superior à lei deles, né? Eles até podem continuar vivendo debaixo da sua própria lei, seus costumes, sua religião, mas a lei romana está acima da lei deles. A lei romana é a Constituição e eles são códigos de leis locais. Então você tem aí essa situação, né, colocada aí a partir da dominação romana chegando, né, até o território dos judeus, tá? Então você tem esse grande período de expansão, ó, século XI de Cristo até século V depois. Aí vão avançar, né, para a Europa e Ásia. Então você tem em tela, né, observa aqui a Península Itálica, tá? E aqui você terá então diversos povos bárbaros da época que serão submetidos ao poderio romano. Eles avançam então, tá? Até a fronteira do Danúbio, tá? E nessa fronteira eles encontram uma maior resistência devido ao embate com os germanos. Então os germanos são uma tribo bárbara que não se submete. E aí eles terão então esta fronteira natural com este rio, o Danúbio, que vai então ser a fronteira entre ele e os germanos. Então você tem essa frente de batalha, será sempre conturbada, sempre difícil, porque há sempre escaramuças aí entre os romanos e os germanos, ou aqueles que serão posteriormente os alemães, tá? Então você tem aí a expansão do Império Romano chegando até a região aqui, ó, Canaã, Judéia, tá? Esta região, Samaria, até essa região aqui que está na parte do extremo leste aí do Mediterrâneo, né? Tem a região aqui do Mediterrâneo. Então Roma vai expandir seu poderio até essas regiões. E aí a gente vai ver em continuidade, né, conforme você vai avançando na história e vai vendo as situações que são vivenciadas, principalmente aproveitando aquilo que está relacionado ao contexto da Sagrada Escritura, ok? Então você tem a situação, por exemplo, em que os romanos, na sua expansão, eles aproveitam bastante da estrutura, da superestrutura que já foi construída a partir da expansão do Império Macedônico, né? Então o Império Macedônico com Alexandre Magno,
ele consegue expandir suas fronteiras de uma forma extraordinária, tá? Eles avançam agora. Alexandre Magno, partindo da Grécia, conforme estou indicando aqui, ó, Macedônia, região ao norte. Olha aqui Macedônia. Você tem a Macedônia, aqui você tem a região da Grécia com as cidades-estados, né? De Atenas, Esparta, Corinto, abaixo, aqui é o chamado Acaia, tá? Então você tem aí essa cidade de Tebas, por exemplo, que era também muito relevante. Então você tem a Macedônia ao norte. Primeiro ela vai dominar a Grécia, unificar essas cidades-estado, tá? Unificar esse poder sobre a Grécia, pacificar isso aqui, para, utilizando-se de todo esse poderio, avança contra os impérios da época. Então domina o Egito, está aqui, ó, o Egito, domina aqui o Egito, domina, aqui tinha os frígios, né? Você tem aqui esses povos que habitavam aqui nessa região, domina essa região e leva, né, a sua influência até quase a Índia, diferentemente dos romanos que ficaram mais detidos aqui até a Mesopotâmia. Eles não conseguiram dominar os persas, tá? Os elamitas, eles não conseguiram dominar esses povos aqui do que hoje chama-se Irã, tá? Eles avançam até a Mesopotâmia, se estabelecem, não? Expandem sua influência, seu poder, seu domínio até a Mesopotâmia. Mas por outro lado, diferentemente dos gregos que expandiram para o leste, eles têm uma expansão a oeste extraordinária. Então aqui, ó, toda a Gália, tá? Sob o seu domínio, posteriormente estabeleceram seu domínio na Bretanha, que é atualmente as Ilhas Britânicas, né? Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda. Você tem aí a Irlanda fica ainda livre do poderio romano. Eles têm lá os celtas que resistem de forma muito violenta, muito brava. Mas a Bretanha eles dominam, eles conseguem estabelecer esse domínio sobre a Bretanha, tá? E a Península Ibérica, né? Você tem aqui aquilo que será na atualidade Portugal e Espanha, e que está então sob dominação do Império Romano. Então o Império Romano tem uma expansão a oeste e uma expansão sobre o norte da África de uma forma extraordinária. Regiões, aliás, muito mais ricas, né? Regiões muito ricas na agricultura. Você tem esse norte da África aqui, que é praticamente o celeiro do Império Romano, tá? É praticamente o celeiro do Império Romano, essa região aqui do norte da África. Então você tem aí esta grande campanha de expansão do Império Romano, utilizando-se também da estrutura que já foi construída a partir do Império Macedônico, depois com a sua divisão e a expansão do Império Romano de uma forma muito mais aguerrida, muito mais centralizada, muito mais violenta. Fica também mais fácil o combate, porque ele não está combatendo contra um império unificado dos macedônios, está combatendo contra regiões que estão em conflitos entre si, inclusive, tá? Quando Roma chega às portas da Judéia, ainda estava em conflitos Ptolomeus e Seleucidas, então eles estão em conflito entre eles, não se unirão para a autodefesa, não cooperarão um com o outro, e Roma poderá lutar com um e com o outro separadamente. Então Roma, inclusive quando os Seleucidas têm uma oportunidade de avançar sobre os Ptolomeus e sobre a região aqui, ó, do Egeu, isso aqui é o Mar Egeu, tá? Onde você tem diversas ilhas gregas. Inclusive aqui tinha uma república importante, um império importante, o Império de Pérgamo. Havia um império muito importante aqui, que é o Império de Pérgamo. Durante muito tempo foi um império, foi um reino, né, vamos dizer assim, foi um reino independente dessas outras influências que havia nessa região e que ofereceu uma certa resistência aos romanos, mas não conseguiu resistir durante muito tempo. Então Roma não está lutando contra um vasto império unificado, está lutando contra algumas regiões que oferecem uma certa resistência, mas uma a uma vão caindo debaixo do seu poderio. E quando ele consegue estabelecer de fato o seu poder sobre essas regiões, ele tem então um território vastíssimo que já estava passando por um processo de civilização, vamos dizer assim, um processo civilizacional do helenismo. Não no sentido de que eles ali não tinham nenhum tipo de civilização, né? De cultura. Eles tinham sim as suas culturas particulares, então eles não eram unificados. Cada um desses povos, desses reinos, tinham seus aspectos culturais. Agora, eles estão passando por um processo de unificação cultural a partir da helenização, do helenismo. Então a helenização está
levando a língua grega, tá certo? Para esses povos, eles estão utilizando-se dessa língua grega de uma forma unificada, o que torna-se uma forma de comunicação entre eles, mesmo sendo povos diferentes, com culturas diferentes, costumes diferentes, mas eles têm algo em comum agora. Eles falam o grego, eles têm aspectos culturais, né, da cultura grega sendo difundida entre eles, alguns aspectos da política, a estrutura da cidade grega é absorvida por eles, então eles começam agora a ser helenizados, né? Então o processo de helenismo vai avançando extraordinariamente aí para o leste. Quando Roma chega ao poder e agora passa por essas regiões, eles já têm ali um trabalho feito em relação a esses povos no processo de helenização. E eles estabelecerão agora o seu domínio sobre eles, unificando-os debaixo de um só poder, debaixo de uma só autoridade. E Roma agora estabelecerá a sua autoridade sobre eles, a sua lei sobre eles, a sua ordem, né? Então colocará pessoas nos cargos estratégicos para estabelecer a ordem sobre aquelas regiões e receber deles a tributação. Então são outros povos que alimentarão os cofres de Roma com os seus tributos, mas por outro lado terão como benefício esse processo de pacificação, na qual eles não precisarão mais de se preocupar com a sua defesa pessoal, porque eles já foram vencidos e incorporados ao Império Romano. Que é maravilhoso você ser incorporado ao Império Romano, certamente não deve ser, porque o povo não tem mais a sua liberdade. Ele agora é apenas uma região administrativa dentro do Império Romano. Mas por outro lado, as diversas guerras que haviam entre os pequenos povos, inclusive na própria Canaã, a Canaã do período em que Israel adentra a terra era fragmentada em vários pequenos reinos que estavam constantemente em luta entre si, tentando estabelecer o seu domínio sobre o outro. Então essa situação, pelo menos, será pacificada pela Pax Romana, estabelecimento do seu poder e a unificação dos povos debaixo de uma só autoridade, ok? Então essa situação, de fato, é inegável. Então você tem aí a expansão do Império Romano, o aproveitamento daquilo que já era uma estrutura, né, fundada aí pelo Império Macedônico, e a sequência aí de imperadores romanos que são bastante relevantes para o nosso contexto histórico. Inclusive aproveita aí uma obra de Gundry, tá? E aí temos os seguintes dados. Augusto, importante imperador romano, né? Imperador muito significativo, que de fato levou Roma muito longe dentro das suas seus empreendimentos bélicos, né? Então temos Augusto de 27 a.C. a 14 depois de Cristo, bem ali o período, né, nascimento de Cristo, início aí de seu situação em que ele ainda estava aos cuidados, né, de José e Maria. Então você tem aí todo esse período em que Jesus precisará ser levado para o Egito, depois trazido de volta. A família se estabelece em Nazaré, ele fica ali no contexto familiar, até que posteriormente seu ministério será aberto, né, ao mundo, né, seu ministério será apresentado ao mundo. Tibério, então você tem o ministério de Cristo é exercido durante o período de Tibério, tá? 14 depois de Cristo a 37 depois de Cristo. Então todo o período do ministério do Senhor Jesus Cristo estabelecido enquanto Tibério era o imperador, sob quem o nosso Senhor efetuou seu ministério público, morte e ressurreição. Calígula já é o contexto dos missionários. Então você tem esse imperador psicopata, né, que chega ao poder, odiado inclusive pelos próprios compatriotas. Tácito, um historiador romano, ele fala de uma forma muito dura, né, fala de uma forma muito desprezível em relação a Calígula. Calígula de fato era alguém muito perturbado, e posteriormente você terá alguém também tão perturbado quanto ele, ou pior, que é Nero, tá? Inclusive, acho que eu estou fazendo confusão, acho que Tácito na verdade fala mais acerca de Nero, tá? Eu confundi Calígula e Nero, acho que Tácito é mais relacionado a Nero. Mas durante o período de Calígula você tem o primeiro grande período de expansão da igreja, né? No qual você tem o Senhor Jesus Cristo já morreu e ressuscitou e foi assunto aos céus, e agora os discípulos darão início a um grande processo de expansão missionária, tá? Então você tem aí a igreja saindo, né, daquele reduto de Jerusalém, espalhando-se, né, pela Samaria, né, pela Judéia, Samaria,
E Paulo, através, né, de quem o Senhor Jesus Cristo faz vencer essa barreira étnica e levar o evangelho agora aos gentios. Não somente gentios, não somente gentios prosélitos, gentios que haviam aderido ou que eram simpáticos ao judaísmo, mas gentios bárbaros, sem qualquer tipo de contato com a lei de Moisés ou com qualquer texto da Sagrada Escritura. Então Paulo prega a essas pessoas que não tinham nenhuma base de entendimento sobre a Sagrada Escritura, inclusive nem usa base textual. Sua pregação vai ler no livro da natureza. Então aquilo que Deus revela, como ele mesmo diz na carta aos Romanos, aquilo que Deus revela acerca de si dentro da natureza. O Deus que criou a terra, Deus que criou os céus, o Deus que dá colheita, que dá chuva, o Deus que abençoa, o Deus que mata, o Deus que dá vida. Esse Deus Todo-Poderoso que ele está pregando, e o seu Filho Jesus Cristo, que foi enviado a nós como salvação para toda a humanidade. Então ele prega esse evangelho aos bárbaros, muitos deles se convertem. O Senhor opera milagres e maravilhas, opera poderosos sinais como confirmação daquela pregação, e aí uma enxurrada de bárbaros, né, de pessoas que não tinham nenhum contato com a lei de Deus, se convertem e serão agora colocados aos cuidados daqueles, muitos deles, que tendo ouvido a pregação de Paulo nas sinagogas e a apresentação de Jesus Cristo através do Antigo Testamento, creram nessa palavra, saíram do judaísmo, se integraram no cristianismo, recebendo Jesus como seu Messias e como seu Deus, e são constituídos agora o presbitério da igreja, a primeira liderança local da igreja. Então Paulo tem os seus companheiros de viagem, que são pessoas de maior confiança, que ele estabelece como bispos, tá? Ou bispos, aqueles que são os supervisores. E presbíteros são, ou anciãos, aqueles que estão mais ligados à igreja local, responsáveis pelo trabalho na igreja local. Inclusive Paulo fala acerca de alguns deles que ensinam bem, devem ser honrados, reconhecidos dentro desse importante trabalho, tá? Então você tem esta estrutura da igreja saindo do judaísmo, entrando, né, no mundo dos prosélitos, as sinagogas que haviam pelo mundo, e não somente isso, mas indo mesmo para os bárbaros, para os gentios de modo geral, tá? Então você tem aí o grande período missionário da igreja. Calígula, que reinou durante o período descrito da igreja de Jerusalém, tá certo? Ele é conhecido pela sua extravagância e perversidade. Foi morto misteriosamente pela guarda pretoriana. Olha a guarda pretoriana, que eu falei para vocês que é constituída como uma guarda pessoal do imperador. Então, o imperador, devido ao ódio que ele desperta em muitas representações, principalmente senadores, que estão sempre conspirando, né, contra ele, ele estabelece então essa blindagem em torno dele, a guarda pretoriana. Mas mesmo assim, são pessoas que podem ser corrompidas, né? Então muitas delas foram. E muitas delas foram utilizadas como meio de derrubar certas figuras do poder imperial. Então você tem a situação, por exemplo, de Calígula, que foi morto, né, misteriosamente por um agente da guarda pretoriana. Ele havia ordenado que uma estátua dele fosse colocada no templo de Jerusalém, antes que a ordem fosse cumprida. Então facilmente você vê, né, alguma conexão de fato. Este homem que teve essa audácia, né? Então os imperadores romanos, o Império Romano de modo geral, eles tinham esta situação em relação aos judeus especificamente, na qual eles foram recebidos, né, por uma parcela ali dos cidadãos de Jerusalém, o grupo dos fariseus, por exemplo, e havia um acordo de cavalheiros, né? Então eles eram uma província submetida ao Império Romano, eles estavam submetidos à lei romana, né? Eles pagavam tributos para o Império Romano, e Roma, por outro lado, tolerava-os na sua religião, que era bastante peculiar. Então os povos, de modo geral, não tinham muita dificuldade em receber a adoração ao imperador como um culto cívico, tá? É um culto cívico, é um culto para demonstrar sua subserviência ao Império Romano. Então, vamos dizer assim, não é para valer, tá? É um culto, é uma idolatria, sim, só que ela tem um caráter mais cívico. Então você adora ao imperador, você oferece lá um incenso, você oferece lá você se prostra, né, diante da imagem do imperador. Para quê? Demonstrar que você
é subserviente ao Império Romano, você não pretende se insurgir contra ele. Então é um tipo de um culto cívico. Todavia, isso não era tolerado pelos judeus, que não se dobram diante de imagens de escultura, não se dobram diante de pessoas, mas adoram ao Senhor Deus Todo-Poderoso e somente a Ele, ok? Somente a Yahvé, é o único Deus, é o único que deve ser adorado. Então você tem a situação na qual eles não participam do culto cívico e eles não aceitam que a imagem do imperador seja entronizada no seu templo, o que para muitos outros povos não tinha qualquer tipo de problema. Você tem lá Baal, Astarte, Azerá, Marduk, Adrameleque, Moloque. Os caras vão colocando lá suas estátuas, seus deuses, seus festivais, suas orgias que são feitas para esses deuses. E no meio delas põe lá também Tibério, põe Augusto, põe a galera aí, vai colocando, vai acendendo vela, vai fazendo incenso, estabelece um outro culto, um outro festival. Então, nem aí, não ligam. Então você tem essa situação em relação aos povos que não era vivenciada em relação a Israel. Isso fala muito para nós acerca da verdade da palavra de Deus, de que de fato Deus escolheu um povo na terra para constituí-los em seu povo, nações de sacerdote. Claro que eles falharam em muitas coisas, mas isso é admirável. O sentido deles não se submeterem a este culto, a essa adoração cívica, mesmo com esse pretexto, né? Mesmo que isso poderia trazer muitas vantagens para eles, mas eles resistiam. De modo que Roma, para não gastar seu tempo com essa província, com essa carnificina, com essa guerra, e se voltar para coisas mais importantes, meio que rolou um acordo de camaradagem. Tá, a gente vai tolerar que você fique fora disso e que não seja colocada uma estátua no seu templo, porque não tem mais de escultura nenhuma, de nenhum deus nesse templo, e a gente vai convivendo aí em paz. Você se mantém submisso, sem insurreição, pagando os tributos, e a gente vai vivendo assim. É algo exclusivo, é algo diferenciado, porque isso não foi visto entre outros povos, tá? E quando esse Tibério ameaçou quebrar esse acordo, essa situação, você vê, Deus permitiu que a sua vida fosse ceifada. Então vai lá um guarda, né, da guarda pretoriana e tira a vida dele. Claro, dentro de todo um contexto político, né, na qual os senadores querem a sua morte. Mas é como Jesus falou na cara de Pilatos. Pilatos pensou que tinha Jesus na mão dele, porque viu ali diante de si um homem do povo, em vestes simples, sem vestes, né, de realeza, surrado, porque apanhou a noite e a madrugada inteira, tá? Cuspido, moído diante dele. Ao ele ver o Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei de todo o universo, diante dele nesse estado, ele pensou, tem esse cara na minha mão, né? E aí ele perguntou, és o Filho de Deus? E Jesus dá a ele o silêncio. Era o melhor que poderia dar a ele, silêncio. E em certa situação ele diz, não sabes que tem o poder para te soltar ou para te condenar? Dizendo, está na minha mão o poder sobre a sua vida, você deveria cooperar. E Jesus, assim, numa oportunidade, numa janela de oportunidade que ele dá a Pilatos, para conscientizá-lo da sua insignificância diante de tudo que estava ocorrendo, ele disse, nenhum poder teria sobre mim se do céu não fosse te dado. Então Pilatos ali ele fica sabendo, que ele não sabia, que dentro desse xadrez ele é um peão. Ele é apenas um peão dentro desse xadrez e que ele não domina nada. Ele é apenas uma peça, ok? Então você tem essa situação na qual Pilatos ali, ele debaixo da permissão de Deus, era apenas uma peça, uma ferramenta no cumprimento de todo o plano salvífico que foi planejado desde antes da fundação do mundo e que estava sendo levado ali ao cumprimento através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus não estava sob o domínio de Pilatos. Jesus sempre esteve sob o domínio do Pai, de Deus, cumprindo ali a vontade de Deus e trazendo para nós a salvação por meio dele, ok? Então é isso que Pilatos não sabia, é isso que muita gente não sabe. Então, você tem inclusive o Império Romano que, debaixo da permissão de Deus, está aí se estabelecendo o poder, mas o mesmo Deus que permite a ascensão é o mesmo Deus que abate. Então você verá posteriormente a queda também do Império Romano.
Cláudio de 41 a 54 depois de Cristo. Nero, aí você tem, por exemplo, o martírio do apóstolo Paulo, na época de Nero, martírio de Pedro, na época de Nero, entre 54 e 68, o mais famoso perseguidor dos cristãos, conhecido pela sua perversidade. Ele, por exemplo, matava cristãos depois da acusação que foi feita por ele de que os cristãos teriam posto fogo em Roma, o que muitos suspeitam que foi o próprio Nero que tenha posto fogo, com o intuito de estabelecer uma nova estrutura arquitetônica para a cidade. Então ele queria limpar certas regiões, então ele instigou que, né, fosse incendiado e que fosse destruído boa parte da cidade, mas ele precisa achar um bode expiatório, ele joga a culpa sobre os cristãos. Então muitos cristãos eram mortos e eram colocados em postes nos jardins do Palácio Imperial, embebidos de piche, e era ateado fogo aos corpos deles e eles serviam como tocha humana, tá certo? E você pode ler isso, não é no Evangelho, não é num livro cristão, você lê isso em Tácito, tá? Um historiador romano, que inclusive desprezava os cristãos também. Então você vê os próprios inimigos, né, declarando que isso era uma barbárie, uma crueldade desnecessária. Então chegou ao ponto que os próprios romanos estavam enfadados de todo esse banho de sangue, né? Então ele, dentre as suas loucuras, ele assassina a sua própria mãe, ele mata a sua primeira esposa, acusando ela de infertilidade, ele anula totalmente o poder do Senado, tá? E ele através de quem apóstolos como Paulo e Pedro foram levados ao martírio. E aí Pedro é dito não na Bíblia, mas na tradição. É dito que Pedro ele é conduzido para ser crucificado e ele não se acha digno de ser crucificado da maneira como o Senhor Jesus foi crucificado, e assim ele solicita ser crucificado de cabeça para baixo, tá? Então você tem a situação de Pedro. E Paulo foi decapitado, porque Paulo era um cidadão romano. Então um cidadão romano que era condenado na pena capital, ele não poderia ser crucificado. A crucificação é algo que é destinado aos piores criminosos não romanos, né? Pessoas, os gentios ou bárbaros, né? Então pessoas que não tinham cidadania romana poderiam ser crucificados, mas nunca um romano. Então a pena capital para um romano era ser decapitado. Então Paulo passou por essa pena capital. Paulo foi decapitado. Você pode ver isso em Eusébio de Cesareia, tá? Eusébio de Cesareia é um dos primeiros historiadores cristãos. Vespasiano, 69 a 79 depois de Cristo. Aí você tem a situação do general Tito. O general Tito, quando invade Jerusalém em 70 depois de Cristo. O cumprimento da profecia, né, do Senhor Jesus Cristo. Ele entrando em Jerusalém, ele olha para a cidade e chora. E ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que tanto quis abrigar vocês debaixo das asas, como a galinha faz com seus filhotes. Todavia vocês não quisestes, né? Jerusalém que mata os seus profetas. E o Senhor Jesus Cristo, em outra ocasião, também diz que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então você tem essa profecia do Senhor Jesus sobre Jerusalém. E na verdade muitos que criam nessa palavra do Senhor Jesus Cristo se livraram da grande invasão do general Tito. Ao ver, né, aliás, ao saber de movimentações dos exércitos romanos na região, eles já caíram fora, porque sabiam que havia essa profecia em relação a Jerusalém. Mas aqueles que eram mais teimosos e mais incrédulos permaneceram e foram pegos então nessa situação na qual o general Tito invade, causa uma mortandade absurda na região e destrói, né, invade Jerusalém, tá? Então destrói Jerusalém. Você terá também outra revolta que podemos falar só brevemente, que será em 139 da era cristã, liderada por um revoltado chamado Bar Koba. Esse Bar Koba é um último que tenta uma resistência aos romanos, mas eles serão mortos. Os judeus serão completamente expulsos da região, não se tolerará que eles permaneçam na região. Aí você terá a grande diáspora, né, dos judeus. Então isso vai permanecer até o ano de 1948, né, quando eles
você tem a refundação do Estado de Israel. Tá? Então você tem essa grande diáspora dos judeus. Então os judeus são historicamente o povo a quem pertence aquele território, tá certo? Que esteve séculos com comprovação textual, com comprovação arqueológica, tá? Estiveram séculos e séculos naquela região, até serem expulsos pelo Império Romano e serem readmitidos depois pela ONU, tá certo? Pela Organização das Nações Unidas, que lhes cedeu um pequeno território, mas em decorrência dos diversos conflitos, diversas guerras abertas contra eles, eles resistiram, não somente resistiram, mas deram resposta a esses conflitos e se estabeleceram como a única república democrática no Oriente Médio. A única república democrática no Oriente Médio. Você tem também o Líbano, mas tem toda uma situação muito complicada no Líbano. Israel é de fato uma democracia ali no Oriente Médio, tá? Então você tem aí essa situação, né, de Israel, que já nessa época, em 70, você tem a invasão do general Tito, e em 139, né, esta destruição total da região. Jerusalém tem o seu nome mudado para Aélia Capitolina, e os judeus são completamente proibidos de permanecer ali. Domiciano, 81 a 96. 81 a 96 depois de Cristo. Aí você tem a situação de João, que é desterrado para a ilha de Patmos, tá? E aí a tradição crê que João voltou da ilha de Patmos e ele é o único dos apóstolos que morre de velhice, tá? Então, em relação a todos os outros, mesmo que você não tenha informação do Novo Testamento, mas você tem a tradição, que até certo ponto pode ser acreditada assim, e que descreve o martírio dos apóstolos, tá? E aí em relação a João é o único que é dito que morreu de fato de velhice junto aos cristãos, acredito, de Éfeso, tá? A região onde João trabalhou bastante, mas estando na ilha de Patmos, ele recebe a grande revelação, tá? A revelação por excelência do Novo Testamento e o texto que fecha, que conclui as Sagradas Escrituras, ok? Você tem aí o Apocalipse de João, cujas revelações foram recebidas aí enquanto ele estava na ilha de Patmos, tá? Então você tem aí toda essa situação, né, desses imperadores que levaram Roma a ter toda a extensão que tiveram. E aí podemos mostrar outros mapas também que falam sobre o trabalho importante que foi feito, né, ao longo de toda essa expansão do Império Romano, com o estabelecimento das estradas, que são importantes vias de comunicação desses territórios. Então você tem aí a sobreposição de algumas contribuições muito relevantes. A sobreposição de algumas contribuições muito relevantes a partir daqueles impérios que foram vistos na visão de Daniel, tá certo? Que Deus tinha revelado já a Daniel. Então, Babilônia, que foi o império do período do êxodo, né? Perdão, do exílio, quando os judeus foram levados ali para a Mesopotâmia, uma vez a Babilônia caindo, é sucedida pelos persas, tá? E os persas contribuíram através do estabelecimento de regiões administrativas muito bem definidas na região. Então os persas trouxeram todo um sistema organizacional muito eficiente para toda aquela região, as chamadas satrapias, tá? Ou satrápias. Então as satrápias eram regiões administrativas onde você tinha um representante do império, tá certo? Do governo central, que estava ali para vigiar todas as movimentações que aconteciam ali dentro daquela satrápia, controlar as arrecadações, tá? E estabelecer a autoridade do imperador. Então, se o imperador dava uma ordem lá, em Suzã, por exemplo, tá? Ou em Persépolis, se ele dava uma ordem lá, através dos sistemas de correio, esse decreto seria enviado, expedido até o sátrapa daquela região e ele se incumbiria do cumprimento daquele decreto. Por isso que você tem o decreto lá de Artaxerxes acerca da reconstrução, tá? Primeiro começa com Ciro, né? Depois vai seguindo até que Artaxerxes tem que renovar, Dário, tá?
você tem todos os imperadores aí que acabaram se envolvendo. Uns acabaram atrapalhando um pouco, mas depois entenderam e deram seu aval para a continuação da reconstrução dos muros e do templo. Com relação ao templo, nem é tão complicado, o problema são os muros. Porque quando você reconstrói os muros de uma cidade, a primeira lebre que levantam estão querendo se insurgir, estão querendo sua independência, né? Se emancipar do império. Então Neemias teve que ir até a Pérsia para explicar acerca do decreto de Ciro, acerca das suas intenções, né? Sanbalat e Tobias ali trabalhando para que o sátrapa enviasse mensagens negativas com relação à obra, né, de Neemias, mas Neemias consegue contornar a situação devido à poderosa mão de Deus e é autorizado então que eles deem continuidade ao seu trabalho. Então você tem os persas contribuíram através de uma organização muito eficiente, que são as satrápias, né, e a pessoa do sátrapa que estava ali como representante do poder central, tá? Então os macedônicos vão expandir o processo de helenização do mundo, fundação das Alexandrias, difusão da cultura, da filosofia, mas principalmente da língua grega. Então a língua grega torna-se um fator de unificação dos povos, ok? Então uma interação maior entre os povos, uma unificação. Você terá uma organização com os persas, uma unificação linguística com os macedônicos, com a helenização promovida, né, por Alexandre. E com os romanos você terá o estabelecimento da Pax Romana, tá? Então a Pax Romana é a paz romana, ou seja, ou você se submete a Roma e tem paz com ela, ou você luta e será destruído, porque a máquina de guerra romana era extraordinária, tá certo? Somente poucos conseguiram resistir aos romanos. Você tem os germanos, os celtas, né, na Irlanda, você tem os persas, tá? Poucos povos conseguiram resistir aos romanos, mas alguns resistiram, só que diante de constantes lutas, constante guerra. Vai ter que sustentar essa guerra constante contra os romanos. Quem cede está dentro da chamada Pax Romana. Então você tem a pacificação desses povos. Com isso você tem todo o quadro, todo o contexto neotestamentário propício à pregação do evangelho pelo mundo. Por isso que os evangelhos são escritos em grego e não em hebraico, que era uma língua mais, na época que voltaram do cativeiro, o contexto no qual estavam, o hebraico era meio que uma língua eclesiástica, uma língua mais culta, mais aristocrática, tá? Então pessoas de alta formação conheciam o hebraico. O hebraico era comunicado aos judeus de modo geral nas sinagogas nos anos iniciais. Mas no dia a dia era utilizado muito mais o aramaico, que era uma língua que foi aprendida no cativeiro babilônico. Então aqueles que retornaram utilizavam o aramaico como a sua língua do dia a dia, tá? Então você tem facilmente a situação na qual eles costumeiramente falavam em aramaico, a língua que eles herdaram de toda essa situação, né, de contato com os povos da Mesopotâmia. E era uma língua bastante difundida também na Síria, nas regiões ali no entorno. Então o aramaico, mas adquiriram o grego porque havia todo esse processo de helenização e esses comércios, né, estabelecidos. Essas cidades de cultura grega fundadas nas regiões, inclusive trabalharam também, né, para que cidades gregas fossem fundadas ali na região. Tá? Então você tinha, por exemplo, a região da Galileia, que era muito mais propícia, né, à habitação desses povos estrangeiros. Eles preferiam a região da Galileia, que era bem mais fácil do que a região da Judéia, que é uma região montanhosa e desértica, né? Então você tinha a Galileia, inclusive na Bíblia é chamada Galileia das Nações, devido à presença, né, dos estrangeiros naquele território. Então, devido à presença, né, e o processo de helenização desenvolvido, adquiria-se o grego também. Então você tinha a situação da pessoa que a Bíblia lia em hebraico, né, o Antigo Testamento, Taná, tá? Apesar que tinha também a tradução para o grego, que era a Septuaginta, que foi feita em 139 a.C., tá? Mas na região da Judéia, mais o hebraico. Então você tinha para ler a Taná, hebraico. Para comprar uma coisa na feira, o aramaico. Para interagir com a pessoa, né, que tivesse uma situação financeira maior, que habitava uma cidade de cultura internacional, que tinha um contato mais internacional, era o grego. Fazer um comércio internacional, comprar ou vender uma coisa de pessoas de fora, aí era o grego, tá?
E toda essa situação foi desenvolvida a partir da imposição do Império Macedônico, tá? Então, Império Persa, as satrapias, Império Macedônico, a helenização do mundo, a cultura grega, a língua grega principalmente, tá? Império Romano, unificação dos povos, pacificação, Pax Romana, né? A lei romana sendo imposta, e também essas situações aqui, conforme o mapa está ilustrando, a construção das estradas. Então, as estradas romanas foram um instrumento de dominação da própria Roma, que facilitava a locomoção dos seus exércitos, a locomoção do correio, tá certo? A locomoção daqueles que recolhiam os tributos. Então, era algo criado pelos romanos para o seu próprio interesse, mas que serviu também ao interesse dos cristãos quando começaram seu processo de evangelização do mundo, cumprir o ID do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Então foi muito propício e foi algo permitido por Deus para criar todo esse contexto, ok? Conforme estamos analisando. Então, a gente já falou acerca disso aqui, ó, domínio político unificador. César é o Senhor, tá? Então os romanos unificaram. A questão do culto imperial foi estabelecida, tá? Por César Augusto, tá? De 63 a 14 a.C. E ela fala muito acerca desta aceitação, dessa subordinação, né? Dessa submissão. Então o cara declara publicamente que ele é submisso a César. Isso vai se tornar um problema muito grande quando os cristãos eles expandirem sua evangelização e entrarem na parte mais profunda aí do Império Romano, quando muitos governadores, bajuladores do imperador, perseguirão cristãos que não oferecem incenso ao altar, à imagem de César, tá? Porque não se submetem à idolatria. Então, durante um tempo, os romanos vão confundir os judeus com os cristãos, né? Então, eles tinham um acordo com os judeus. Os cristãos, durante pouco tempo, se beneficiaram disso. Até que os próprios judeus começaram a denunciar que eles não tinham nada a ver com os cristãos. Que o acordo que eles fizeram com os romanos era coisa deles e que os cristãos não têm nada a ver com isso. Para ferrar mesmo os cristãos, né? E aí, os cristãos vão começar a ser duramente perseguidos. Até que, diante da resistência, né, posteriormente Roma vai ceder. Até quando chegar na época de Constantino, quando o cristianismo não será mais uma religião proibida, tá? Porque o cristianismo até esse momento é uma religião proibida, uma religião marginalizada, tá? Até quando sair, né, o decreto, né, que torna o cristianismo uma religião autorizada. Então não é que o cristianismo, na época de Constantino, será imposto para os povos. Isso acontecerá já na época de Teodósio em relação a Roma do Oriente, a chamada Império Bizantino, tá? Naquele contexto. Mas no contexto de Constantino, a situação na qual o cristianismo é dito como uma religião autorizada. Apenas isso. Cristãos não devem ser mais constrangidos por essas situações. Então você terá essa situação posteriormente, já lá para o ano 300, né, da era cristã. Então aqui estamos falando em 63 a 14, a época de César Augusto, quando é imposto este culto cívico, que é a adoração ao imperador, oferecer incenso à estátua do imperador, se prostrar diante da estátua do imperador. Para quê? Demonstrar subserviência. É nesse sentido. Unificação política e comercial. Todos os caminhos levam a Roma, muito retratado aqui, pelo que estou mostrando para vocês sobre as estradas. Olha uma imagem aqui, ó, de uma obra de estrada romana. A coisa não era brincadeira, viu? A coisa era bem feita. Veja só. Uma via romana que até hoje está em pé, né? Até hoje existe. Muito melhor do que o asfalto, né? Que é colocado nas nossas ruas hoje. Tem uma estrada romana. A maneira de construção delas, ó, detritos de pedras de cascalho primeiro, concreto grosso depois, concreto magro de pedra e cal, que é mais maleável, e em cima, tá certo, fechamento com placas rejuntadas com argamassa e cal. Interessante, né? Estrada muito bem feita, por isso que resiste, ó, séculos, e tá aí as estradas romanas ainda persistindo. Aqui, ó, outra estrada romana, tá?
Então você tem aí essa presença romana, essa organização que foi muito importante para eles, mas que também beneficiou extraordinariamente os cristãos. Okay? Vamos lá, caminhando para o final, a chamada paz universal, paz pela espada, que é a chamada Pax Romana. Ou você se submete ao poderio romano, ou você luta, mas em lutando contra os romanos, dificilmente você terá sucesso. Tá? Então poucos povos conseguiram de fato resistir aos romanos ao longo dos séculos. Então eu encerro a aula aqui. Vou falar sobre dominação romana na Palestina especificamente na próxima aula, tá? Peço para que você curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ok? O canal já está em 3.690 inscritos, quase aí 3.700. Vamos chegar aí e vamos adiante. 5.000, 10.000, 1 milhão de inscritos para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo, levando conteúdo teológico e bíblico, abençoando a vida das pessoas, ok? Muito obrigado, Deus continue te abençoando poderosamente em Cristo Jesus.